Deus abençoe a todos em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui das igrejas do Apocalipse. E hoje vamos estar estudando a igreja de Pérgamo. E como sempre temos feito durante esse tempo de distanciamento social, vamos aqui meditar na palavra de Deus, meus irmãos. É necessário nesse tempo mantermos a fé aquecida, mantermos a nossa vida com Deus em dia. Por mais difíceis que sejam os tempos, os dias, é necessário que a igreja esteja em pé, esteja vigilante, esteja em posição de combate. Então nós cremos que através da palavra de Deus, através da meditação, da mensagem da palavra de Deus, o Senhor Deus derrama então fortalecimento sobre o teu coração. Então nós vamos dar continuidade, meus irmãos, e eu creio que o Senhor te abençoará sobremaneira, tá certo? Antes de mais nada, vamos orar, vamos pedir direção ao Espírito Santo de Deus, para que Ele fale aos nossos corações nesse tempo tão sombrio, em nome de Jesus. Pai, nós entramos na Tua presença em oração, Senhor, e cremos que pelo vivo, poderoso nome de Jesus, o Senhor nos atende, o Senhor nos ouve, o Senhor vem com resposta, Senhor, com a solução das quais este meu irmão, essa minha irmã que participa, Senhor, dessa transmissão precisa. Meu Pai, sabemos que a resposta está em Ti. Meu Deus, porque o Senhor é um Deus justo, fiel, um Deus que atende a oração, a súplica dos Teus filhos. Então vem de encontro, Pai, à necessidade de cada um, dando assim, Pai, o livramento, dando vitória, restaurando e fortalecendo. É o que nós te pedimos em concordância, e tudo nas Tuas mãos te entregamos, e todo o que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, então vamos ler aqui a igreja de Pérgamo. Já pega a sua Bíblia aí e abra no capítulo 2 e no verso 12 do Apocalipse, para que possamos então juntos aqui lermos o que o Senhor diz, o que o anjo diz à igreja de Pérgamo. E diz assim no verso 12: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então veja, meus irmãos, que a igreja de Pérgamo é uma igreja que ela é sacudida logo de início. O Senhor diz que já deixa muito claro a esta igreja que Ele tem a espada. Diz a esta igreja, aquele que tem a espada afiada, a espada de 2 gumes, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, veja que o Senhor começa lembrando a esta igreja que ela deve estar edificada, que ela deve estar sustentada na palavra de Deus. E por aí a gente já começa a perceber que se o Senhor está lembrando essa igreja, se o Senhor está advertindo esta igreja quanto àquele que o fala à igreja, é porque ela certamente estava deixando a palavra de Deus de lado. Meus irmãos, antes de dar início aqui ao estudo, nós precisamos nos atentar quanto a isso. Nós precisamos trazer conosco, dia após dia, a palavra de Deus. Não há outra forma de sermos sustentados
senão pela palavra de Deus. A julgar por tudo aquilo, meus irmãos, que este mundo nos impõe. A julgar por tudo aquilo, meus irmãos, que a vida nos impõe. É somente a palavra de Deus para nos revigorar. É somente a palavra de Deus para nos sustentar. Então é muito importante já entendermos que inicialmente o Senhor se dirige à igreja de Pérgamo nesse contexto. E diz assim o estudo: o Senhor inicia a carta a Pérgamo colocando em destaque o poder da sua palavra. Quem tem a espada afiada de 2 gumes. Não é isso que diz? E diz assim o estudo: esse poder imensurável pode ser constatado em vários versículos bíblicos, né? Quando a gente vê os episódios bíblicos sempre mantidos, sempre efetuados sob a palavra de Deus, a gente vê que quando o Senhor fala e nós obedecemos, não tem como dar errado, meus irmãos. E veja que quando eu digo isso, não estou aqui dizendo que sempre nós vamos ter vitórias, mas uma coisa é certa: quando obedecermos, o Senhor sempre estará conosco. Veja que Daniel, quando baixou o decreto do rei, dizendo que, instigado por aqueles sátrapas, né, mal intencionados, que queriam o mal de Daniel, quando eles fazem com que o rei Dario, se eu não me engano, né, foi na época do rei Dario, porque Daniel pegou muitos reis, né, foi profeta, foi na verdade um político, né, foi governador, foi uma pessoa muito influente sob o controle de 3 governadores na Babilônia. Mas a Bíblia vai descrever que quando baixou esse decreto, já ali direcionado para aqueles que eram de Deus, pelo qual não se poderia fazer oração a Deus nenhum, senão somente petições ao rei. Veja que por obediência à palavra de Deus, Daniel não deixou de orar ao Senhor. Daniel não deixou de cultuar ao Senhor. E isso acabou acarretando para Daniel uma punição humana. Veja, Daniel é lançado na cova de leões. Daniel ali, até mesmo o rei contrariando, mas a lei deveria ser aplicada. Daniel é colocado na cova dos leões. E muitos talvez pensariam: poxa, mas Daniel estava orando, Daniel estava sendo fiel a Deus. Por que Daniel foi parar na cova de leões? Então, meus irmãos, Deus não impediu que Daniel estivesse na cova de leões. Mas quando Daniel entrou na cova de leões, o Senhor estava lá dentro. Os anjos de Deus já estavam lá dentro, aguardando Daniel. E os anjos fecharam a boca dos leões. Imagina só, né, meu irmão, minha irmã? Passar a noite do lado dessas feras famintas e não ter um arranhão sequer. Então veja que, voltando ao contexto da palavra aqui, a igreja de Pérgamo, a fidelidade a Deus não importa em que situação estejamos, mas é necessário atentar-se à palavra de Deus. E aqui nós vamos a referência de Hebreus 4, 12 e 13, se você tiver fácil aí, diz assim, Hebreus 4, em versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está vendo? Então, aqui a carta aos Hebreus deixa muito claro que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva. A palavra de Deus é atuante. Então, quando nós fazemos a vontade do Senhor, e muitas das vezes a gente paga por isso, é certo que Deus estará conosco. É certo que a nossa fidelidade para com Deus será honrada. Deus não nos deixará sós. E diz assim, Pérgamo, na época das cartas, quem governava Pérgamo era César Nero.
sabe? E César Nero, quando você puxa a história desse imperador, dessa figura política, você veja que diz a história que, de fato, quando aqui em Pérgamo a gente lê onde está o trono de Satanás, muito provavelmente se refere a César Nero, porque diz o histórico que Nero era um governo totalmente depravado, um governo que não respeitava, não temia os preceitos morais de Deus e que praticava toda sorte de pecado, além de sacrificar constantemente aos deuses. Então veja que aqui, por isso que a Bíblia diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então a igreja de Pérgamo estava num lugar onde a depravação, onde o pecado, onde a promiscuidade reinava. E a gente vê, meus irmãos, irmão e irmã, que nos dias de hoje não é diferente, A gente vê que Satanás, ele tem estabelecido o seu trono em muitos lugares, onde não há mais regra, não há mais moralidade, onde você fazer o certo hoje, você é taxado, você é escarnecido, porque o certo é fazer o errado e o errado é fazer o certo. E não é isso que aqueles que servem a Deus têm que ter como estilo de vida, como crença. Então veja que Pérgamo é uma igreja que estava sendo alertada quanto ao poder da palavra, mas que o anjo reconhecia que o local que ela estava era um local difícil, era um local totalmente contrário à vontade de Deus. Então diz aqui também Antipas, citado aqui, a Bíblia vai falar sobre Antipas. Quem era Antipas? Porque ele diz, vocês conservam o meu nome acima de tudo, apesar de vocês estarem no lugar onde o trono de Satanás está estabelecido, vocês conservam o meu nome e não negam a minha fé. E aqui a Bíblia vai dar o relato, o testemunho, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, ou seja, no lugar de culto, no lugar de adoração de Satanás. E quem é esse Antipas, pastor, que a Bíblia diz? Veja, meus irmãos, que Antipas, citado nesse versículo, ele se tornou um grande mártir da fé, ao não negar a sua devoção e fé ao único e verdadeiro Deus. O que mais tarde custaria a própria vida, ou seja, Antipas pagou com a própria vida. Porque após ser solto, diz a história, ele voltou a defender a sua fé. Veja que aqui a Bíblia está dizendo, a igreja de Pérgamo vai dizer um pouco mais à frente exatamente sobre isso, sobre o arrependimento, o que fez com que Nero ordenasse sua captura e morte, sendo jogado dentro de um touro de bronze ardendo em fogo, onde comumente eram oferecidas as oferendas aos demônios. Olha só, meus irmãos. Então, Antipas se tornou um símbolo de fé na igreja de Pérgamo, se tornou um mártir, tal qual também ali a gente, quando lê o livro de Atos, a gente vê o mártir também, a gente vê ali Estevão defendendo a sua fé diante dos judeus. Antipas também, e diz a história que esse homem foi sacrificado, foi com requintes de crueldade, veja, meus irmãos, dentro de um touro de bronze, com uma temperatura elevada, praticamente cozido vivo, Veja que situação. Por isso que aqui um anjo está encorajando a igreja de Pérgamo a permanecer. Essa igreja também trazia consigo o hábito de sustentar, de ser conveniente e não reprovar os que praticavam a doutrina de Balaão. Então veja que aqui, meus irmãos, agora o anjo ele vai dizer à igreja de Pérgamo que o Senhor tem algumas coisas contra ela. Veja, no plural, não é só uma. Aqui o anjo vai descrever duas coisas. A primeira delas é que a igreja de Pérgamo era conveniente, sustentava a doutrina de Balaão. Então a gente pode conferir alguns trechos que citam o comportamento chamado do profeta de... Veja que Balaque, quando chama Balaão para amaldiçoar Israel, isso a gente pode ver lá em Números. Se você depois
Vamos ler rapidinho aqui, Números 25, 3. A Bíblia vai dizer exatamente como foi a estratégia de Balaão para deter o povo de Israel. Porque Balaão se negou a amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, ele passou uma estratégia de guerra. E veja que é exatamente o que Satanás faz: destruir de dentro para fora. Essa que é a doutrina de Balaão: destruir de dentro para fora. Eu tenho dito por algumas ocasiões no altar de nossa igreja que Satanás, nos dias de hoje, ele tem implementado suas ideias dentro da igreja. Porque ele já percebeu que perseguir a igreja por fora, veja, uma das mídias que tem mais audiência nesse Brasil, quando ela bate no povo evangélico, e a igreja só cresce. Então Satanás, meu irmão, minha irmã, a semelhança do tempo do povo de Israel, tem feito exatamente esse modus operandi, tentando atuar dentro da igreja, levar doutrinas, pensamentos tacanhos, de que não é pecado, de que não tem nada a ver, de que pode tudo. Olha o que diz aqui a Bíblia, Números 25, 3. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Então veja, meus irmãos, que, poxa, mas que crueldade. Não, meus irmãos, porque a ira de Deus, ela se acendeu ao passo que Israel deixou os preceitos. Porque diz assim também, ainda em Números 31, 16, eis que estas, as mulheres, as prostitutas, as mulheres ali que não eram as mulheres do meio do povo de Israel, né? As mulheres estrangeiras. Olha o que diz a Bíblia. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Veja, meus irmãos, que algo forte isso daqui. As mulheres ali cananeias, as mulheres estrangeiras, as quais idolatravam os deuses de pau, de pedra, de metal, elas, de uma forma sutil, elas entraram no meio do povo de Israel. E a ira de Deus se acendeu contra Israel. Então veja que, ao invés de amaldiçoar, porque isso não prosperou, porque o povo de Deus é abençoado, então o que Balaão faz? O chamado profeta de Deus insere no povo de Israel a prostituição, a prevaricação, o pecado. E a ira de Deus, por sua vez, se acende. Então, o que o Senhor está dizendo a essa igreja de Pérgamo é exatamente isso. Olha, vocês conhecem a doutrina de Balaão e vocês estão sendo, vocês não estão ligando, vocês estão sendo coniventes com essa doutrina de Balaão, né? O que diz? Então veja que essa é uma das advertências que o Senhor ali falou à igreja de Pérgamo, os que sustentavam, né? E a história mostra que o real desejo de Balaão era destruir. Então, o real desejo de Satanás é destruir. Porque, meus irmãos, quando essas doutrinas estranhas, quando o fogo estranho, ele começa a tomar conta da igreja, é certo de que haverá contendas, dissensões, né? Haverá separação dentro da igreja e o corpo fica doente, e o corpo fica ali abatido. Então é essa estratégia que Satanás ele está impondo aqui à igreja de Pérgamo, e nós trazendo para os dias de hoje, nós temos que nos atentar a isso, as doutrinas estranhas, né? Muitas das vezes eu sou perguntado por pessoas de fora se a igreja evangélica Fraternidade Cristã, se ela tem doutrinas. Claro que nós temos. Temos doutrinas. Nosso estatuto ele prevê comportamentos, atitudes, ações. Mas acima de tudo, meus irmãos, a palavra de Deus é a doutrina verdadeira.
Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos trazendo para dentro da igreja, porque isso certamente, se não for de Deus, vai trazer destruição. Outro fator que pesa sobre a igreja de Pérgamo é que também sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Então lembra lá quando a gente estudou a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso foi a primeira igreja que alvo do nosso estudo. Você lembra que é nicolaítas, né? Pessoas que separam, sabe? Pessoas rebeldes, rebelião. Então aqui o Senhor também está fazendo uma advertência a essa igreja de Pérgamo quanto à doutrina dos nicolaítas. Não é o que ele diz? Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então veja, meus irmãos, que essa doutrina dos nicolaítas, somada à doutrina de Balaão, fazia com que a igreja de Pérgamo fosse uma igreja vulnerável, estivesse sendo atacada. Mas aí vem a sentença, né? Vem a orientação do Senhor a essa igreja. O julgamento através da espada da boca de Deus. Então veja que o Senhor começa dizendo que ele tem a espada afiada. E aqui ele vai dizer no verso 16, ele vai dizer exatamente isso. Portanto, arrepende-te. E se não, venham a ti sem demora e contra eles, ou seja, os que estão praticando a prostituição, sustentando as doutrinas de Balaão, sustentando as doutrinas dos nicolaítas, pelejarei com a espada da minha boca. Então aqui o Senhor está dizendo exatamente isso. A mesma espada pelas quais eu vos disse que eu tenho comigo, a espada afiada de dois gumes, é essa espada que eu vou pelejar contra aqueles que têm sustentado essas doutrinas estranhas, caso não se arrependa. Então veja que o Senhor aqui, ele dá um tempo, né? Ele está dizendo, olha, arrepende-te, arrepende-te. E veja, meus irmãos, que depois que uma doutrina satânica, enganadora, ela é implementada, a pessoa se torna cega para a verdade. Então é necessário estar vigiando, é necessário estar cuidando daquilo que nós trazemos para dentro do nosso coração. E quando o anjo diz a essa igreja, arrepende-te, eu queria aqui abrir um parêntese para explorar um pouco isso daqui, porque a sentença é que essa igreja seria julgada pela espada da boca de Deus, caso não houvesse arrependimento. Então, falando nesse assunto, meus irmãos, tão pregado, né, arrependimento, tão pregado nos púlpitos da igreja, eu gostaria de destacar um pouquinho aqui a diferença entre o verdadeiro arrependimento e o remorso. E diz assim o contexto geral: arrependimento, rejeição ou resistência de feito ou pensado em tempos passados. Então o arrependimento ele faz com que haja uma rejeição, o arrependimento faz com que haja uma resistência contra aquilo que a pessoa de fato se arrependeu. Já o remorso é uma inquietação, um abatimento da mente que percebe ter cometido um erro ou uma falta. O conhecido peso na consciência. Então, a orientação do Senhor à igreja de Pérgamo é que ela de fato se arrependa. Que ela não seja uma igreja que está ali apenas contemporizando, administrando um problema. Porque todos que administram um problema, hora ou outra, esse problema ele vai bater as portas. Então a orientação do anjo à igreja em Pérgamo é: arrepende-te, se não venho a ti. Né? Arrepende-te, se não venho a ti. É o que diz o Senhor, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o Senhor está dizendo, o tempo agora é de arrependimento. Deixa as obras dos nicolaítas, deixa as obras de Balaão, deixa a prostituição, deixa aquilo que não presta e arrepende-te. Então, meus irmãos, porque essa é a grande diferença, né? Entre o arrependimento e entre o remorso. E tem até uma passagem aqui muito linda, aqui em Atos 3,19, que fala exatamente sobre isso. No livro de Atos, capítulo 3, e verso 19, diz assim, ó, a palavra do eterno Deus:
Arrependei-vos, quando Pedro, estava discursando no templo, logo no início ali de Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Está vendo, meus irmãos? Aqui Pedro, quando estava discursando ali no templo, olha o que diz a palavra de Deus: arrepende-te, para que venha tempo de refrigério. Então a palavra de ordem para a igreja de Pérgamo é arrependimento. Arrependimento dos atos, da prostituição, da infidelidade para com Deus. E por fim vem a promessa, até de uma forma bem, ali me parece que bem proposital, assim como o anjo faz duas advertências à igreja de Pérgamo, ele também vai dizer aqui, novamente, nos termos: quem tem ouvidos, ouça. O Senhor, por fim, propõe duas recompensas a essa igreja. Curiosamente, a mesma quantidade de advertências, sendo elas: a primeira recompensa que o Senhor propõe à igreja de Pérgamo: dar-lhe-ei do maná escondido. Aí aqui tem um contexto que eu gostaria de trazer-lhes a meditação, que diz: o povo judeu esperava e ainda espera que o Messias os dê novamente do maná do céu, assim como Deus deu ao povo no deserto. Porém, aqui fica muito claro que essa recompensa será dada àqueles que serão recebidos por eles na vida eterna. Olha que bacana, O maná escondido. Os judeus ortodoxos, esperam ainda esse maná. Mas esse maná está escondido. Escondido onde, pastor? Escondido em Cristo. E será revelado à igreja, ao vencedor. Não é isso? Ao que se arrepender, ao que ouvir, aquele que atentar-se às orientações do Espírito Santo de Deus. E a segunda promessa que ele diz é assim: bem como lhe darei uma pedrinha branca. Tem uma história bem interessante quanto a essa pedrinha. Conta que no passado o réu recebia uma pedra como resultado de sua sentença. Se fosse preta, estaria condenado. Se porém fosse branca, estaria absolvido de sua culpa. Isso mostra também que a recompensa do Senhor é a nossa absolvição de todos os pecados. Aleluia! Então, meus irmãos, veja que aqui, para a gente poder fechar essa meditação da igreja em Pérgamo, então uma igreja que conservava a fé, estava num local difícil, onde o trono de Satanás estava estabelecido, que estava guardando a fé, mas que, fora isso, guardava outras coisas. Por isso que às vezes a pessoa diz: mas eu sou fiel a Deus, eu faço aquilo outro, mas não é tudo, meus irmãos. A gente tem que, de fato e de verdade, estar andando de uma forma fiel para com Deus. E as orientações do anjo à igreja de Pérgamo é exatamente essa: deixa de aceitar essas obras dos nicolaítas, essas obras de Balaão. Deixe isso de lado e se arrepende, porque uma vez se arrependendo, o Senhor virá, como a gente acabou de ler em Atos 3,19, virá sobre ti tempos de refrigério, e todos os que creem digam amém, e digam glória a Deus. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Então, nós vamos finalizar agora esse estudo da terceira igreja de Pérgamo. Eu espero de todo o coração que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Eu quero terminar essa transmissão fazendo uma oração, orando pela nação, orando para que Deus entre em providência nesse tempo. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa entrar em providência, Pai. Visita esta nação, repreenda, Senhor, a fúria deste vírus, dessa pandemia, Pai. E traz tempo de refrigério, traz, Senhor, te pedimos, tempo de arrependimento, Pai. Não deixe que dentro da tua igreja, Pai, venha penetrar essas doutrinas satânicas, diabólicas, enganadoras.
mas que haja, Senhor, o arrependimento real, verdadeiro do teu povo, e assim possamos ter dias de refrigérios. Te pedimos e agradecemos, e todos os que creem digam amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, então termino por aqui. Até o nosso próximo estudo na quarta-feira, às 8 da noite, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Shalom, shalom, shalom.